Eu já falei por aqui de um canal chamado Open Studio, que é liderado pelos dois pianistas, né, o Peter Martin e o Adam Menes. Na resenha que eu falei sobre o canal, eu indiquei vários vídeos que eu gostei bastante da abordagem deles sobre diversos assuntos, principalmente sobre o estudo da música. Um dos episódios que eu achei mais interessantes por lá foi um bate-papo que eles fizeram com o contrabaixista Ron Carter. A história da participação do Ron Carter nesse canal é super interessante. Eles tinham feito um vídeo sobre 7 linhas bem marcantes de contrabaixo na história do jazz. E dessas 7 linhas de contrabaixo, 2 delas eram do Ron Carter. Não à toa, porque ele é realmente uma das forças musicais mais importantes das últimas décadas. E o que aconteceu depois deles publicarem esse vídeo foi que eles receberam uma mensagem do próprio Ron Carter falando que queria participar, né, do papo no canal e falar sobre o lançamento do vídeo de transcrição que ele havia acabado de lançar. Já no papo, o baixista fala que ele nunca tinha sido muito fã de transcrição, né, mas muito mais pela forma com que a transcrição é abordada, né, no estudo que ele conhece, assim, de uma forma quase sem contexto, com um chorus, onde a pessoa não é estimulada a transpor aquele chorus ou entender o contexto, qual a forma como aquele chorus ali foi tocado, aquele solo foi criado naquele momento, com quais músicos e etc. Então ele fala que dentro dessa abordagem, sem contexto de você entender o solo, você não consegue muito entender o processo de escolha das notas, de escolha das linhas melódicas, que os materiais melódicos são utilizados nesse processo de transcrição. Então o livro que ele decidiu lançar de transcrição contém 5 versões da música Autumn Leaves, tocada por ele, junto com o quinteto do Miles Davis, né, que é com Herbie Hancock, Tony Williams e Wayne Shorter. E essas 5 versões, com a linha de baixo completamente escrita lá no livro, elas são versões tocadas de 53 a 57. E você consegue entender como esse processo de desenvolvimento musical e melódico aconteceu nesse que com certeza foi um dos quintetos mais importantes da música nas últimas décadas. Então ele fala que você tendo acesso, né, à transcrição como um todo, entendendo o contexto, quem são as pessoas com que aquele material melódico, aquele material musical ali foi criado, existe uma chance muito maior de você tirar o melhor proveito daquele material ali para estudar. E com essa abordagem você também consegue entender como um material musical ele evolui no decorrer dos anos, né? Você tocando com as mesmas pessoas, exatamente a mesma música, de que forma aquele quinteto tão especial evoluiu, né, a forma de tocar uma música que eles tocaram tantas e tantas vezes como Autumn Leaves. No vídeo, o Peter Martin chama a atenção de como um livro é cheio de marcações, né, e demonstrações gráficas do que está acontecendo. E o Ron Carter ele fala que são momentos que foram ali determinantes, né, para como ele escolheu a melodia, de como ele escolheu as notas que ele estava tocando naquele momento, que ele deixou aquilo marcado. É interessante que o livro tem um QR Code que você consegue colocar no celular e imediatamente ir para o vídeo, né, do qual aquela música ali foi transcrita. O mesmo Peter Martin pergunta, né, de que forma outros instrumentistas, né, que tocam piano, guitarra, bateria, podem se aproveitar de um material tão rico, né? E o Ron Carter ele fala que tudo começa na harmonia original, né? De que forma eles enxergaram aquela forma da música da maneira mais bruta possível, né? A primeira versão que eles tocaram, e avaliar e estudar como aquilo evoluiu, né, no decorrer dos anos e das 5 versões com um quinteto tão musical e tão interativo, né, como esse quinteto tão importante desse período. É interessante o quanto ele ressalta, né, que apesar da música estar ali evoluindo e acontecendo muitas coisas no processo de estar junto, de estar tocando junto no decorrer de tantos anos, ele ressalta várias vezes o quanto eles não falavam sobre isso, né, sobre era uma coisa que estava acontecendo ali naquele momento, e um reagindo ao outro e criando climas, modificando a música naquele momento. A imersão nesse processo, como ele descreve lá, é uma coisa de impressionar, mesmo vindo de Ron Carter, sendo ele quem ele é. Ele fala, inclusive, que eles também não ouviam as gravações depois, né? Que ele, pessoalmente, só foi ouvir essas gravações que ele colocou no livro 25 anos depois. E ele fala o quanto ele também surpreende, tipo, o que é que esses malucos estão fazendo aqui, mudando a harmonia, mudando
os ritmos, mudando tudo que acontece na música, né? Que era tudo que estava acontecendo ali naquela hora, que de certa forma a música estava conduzindo o que é que estava acontecendo, e não propriamente eles, né? E aí ele comenta que como haviam muitas evoluções, né, dessas interações, tanto rítmicas, harmônicas e melódicas, e muito aconteceu também em estúdios onde eles praticavam. E é engraçado porque ele ressalta que muito dessa concepção que foi feita nesse período terminou virando discos do guitarrista George Benson, que eles chegaram a gravar com esse time e levaram esse conceito, essa concepção artística para os discos do Benson que ele menciona. E aí o pianista Adam Menes pergunta a ele se o fato deles não conversarem sobre a música, ele considerava que era uma contribuição para a música. E ele fala que com certeza, né, que o fato deles não precisarem falar fazia com que tudo acontecesse naquele momento, estava sendo criado ali. E o quanto isso gerava uma confiança musical um no outro, né? Que eles sabiam que o que estava acontecendo ali seria suportado, né? Seria incentivado um pelo outro e que terminaria gerando a melhor música possível feita naquele momento ali. O pianista pergunta também sobre algumas lendas de que Miles preparava tudo para que a música fosse o mais arriscada possível e algumas outras histórias, né? E ele fala que Miles, na verdade, nunca conversava sobre essas coisas e que ele acha difícil ter acontecido. Ele conta uma história super engraçada de Miles indo falar com ele uma única vez, né? Quando ele resolve tocar um si natural no final da forma de Alton Leaves, e Miles vai lá perguntar: o que é isso que você tocou? E aí Miles era pequenininho, bem mais baixo que Ron Carter, que é super alto, né? E aí Ron Carter fala pra ele: ó, eu toquei um si natural e fique calado aí, porque eu não consigo falar enquanto eu tô tocando. Diz que essa foi a última vez que eles conversaram enquanto estavam tocando. E ele ressalta no final da história o quanto dessa concepção rítmica e harmônica que veio desse grupo era dos três ali, do Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, né? Que era uma conversa ali dos três e que Wayne Shorter e Miles Davis, eles contribuíam de forma melódica, obviamente ali estando presente e completamente imerso na música, mas ele ressalta que aquela concepção do que estava sendo tratado no livro era algo bem focado no que a gente chama de cozinha ali, né? No baixo, bateria e piano. E aí o pianista Adam Menes faz outra pergunta para ele sobre como é a transição para o baixo elétrico. E ele responde de uma forma super legal, que ele sente muita falta no baixo elétrico de conseguir ter a sensação de que está empurrando a banda, né, com a força do baixo acústico. Eles dão bastante risada, essa parte é bem engraçada. Ele diz que sente muita falta disso, que o baixo elétrico ele termina tendo a mesma concepção, mas que ele sente falta de estar ali pressionando todo mundo o tempo todo, como ele consegue com baixo acústico. E ele fala que em todas as situações onde ele gravou com baixo elétrico ou baixo acústico, ele sempre escolheu, né? Ele sempre foi a pessoa que escolheu se naquela estética ali ele preferia incluir o elétrico e acústico, o que mostra uma confiança total no músico, né? Ele sempre foi a pessoa que escolheu qual instrumento gravar no trabalho de todos que ele gravou, e que não foram poucas gravações que o Ron Carter fez. E quando eles estão conversando sobre essas gravações, o pianista Peter Martin pergunta a ele sobre os discos, as gravações com Roberta Fleck, né, que para o pianista marcaram bastante. E ele fala o quanto era fácil tocar com a Roberta Fleck, por ela ser uma ótima pianista, conhecer muita a música que estava tocando e principalmente as letras. É interessante o quanto ele ressalta a importância de saber as letras nesse caso. E quanto os voicings dela já vinham prontos, e eles tinham uma interação muito grande quando estavam tocando. E aí eles começam a falar do canal do YouTube do próprio Ron Carter, né, que eu já falei de algumas entrevistas aqui com o Pat, com o Herbie Hancock, e o Ron Carter fala que ele na verdade escolheu 4 perguntas para fazer para os melhores amigos dele, né? E essas 4 perguntas eram todas sobre o período de pandemia, né? Ele pergunta primeiro o que cada um deles vai fazer, né, quando voltar na primeira gig, depois de tanto tempo sem tocar. Depois ele pergunta, com tanto tempo sem tocar assim, sem tocar ao vivo, como cada um deles se sente. A terceira coisa que ele pergunta é super interessante, né? O que as pessoas têm perguntado a eles, já que agora eles têm uma vida mais normal, né? Que não vivem só em aeroporto, em avião, em passagem de som, né? Que eles vão no mercado, local, estão ali transitando na vizinhança, e aí ele quer saber o que é que tem mais sido perguntado a eles. E a última pergunta, ele quer saber qual seria o instrumento que esses amigos voltariam tocando depois da pandemia, caso não voltassem tocando o instrumento de origem, né? É engraçado você pensar
no Pat Metheny ou no Herbie Hancock voltando a fazer show, tocando outro instrumento, mas é a pergunta que ele faz. Então o canal dele é super interessante, eles conversam sobre isso. Eles dão continuidade nessa conversa sobre a pandemia. Na ocasião eles estavam há 16 meses sem tocar, e aí o Ron Carter fala que a grande mudança para ele foi que hoje ele não tem que decidir nada, né? Quando ele estava na estrada, ele precisava decidir tudo, a hora de sair, quem ia tocar, qual era o repertório, a passagem de som, qual hotel ia ficar, etc. E hoje ele não decide nada, ele acorda e não toma nenhuma decisão. É engraçado esse ponto de vista dele, né? E eles começam a falar sobre virtuosismo, e aí o Ron Carter fala que tem tentado estudar 10 minutos a mais por dia, mas que não tem se cobrado tanto, né? É interessante porque a entrevista vai chegando ao fim e o Ron Carter oferece um e-mail dele, que é uma coisa impressionante, uma figura tão importante do mundo da música ser tão acessível, né? Ele responde as pessoas nas redes sociais, está disponível para responder e-mail. Esse tipo de generosidade com o tempo, com os outros músicos, é bem característico de quem já fez bastante pela música. Para finalizar, ele volta a falar do livro, né, da importância das linhas icônicas de contrabaixo na história e o quanto isso é importante de você saber, estudar, como se forma as linhas de contrabaixo. Ele fala de uma brincadeira que ele faz com o baterista Lenny White, o qual ele toca bastante, e aí ele toca 4 notas de alguma música, de alguma linha de baixo marcante, para que eles comecem a tocar. Ele fala que quase sempre dá certo, que eles têm uma vivência musical muito parecida, que é algo que todo mundo deveria fazer, né? Esse tipo de jogos musicais para ir ganhando informação com a música. Então é isso, fica essa recomendação aí, com um papo super interessante, com essa lenda viva da música, que é o contrabaixista Ron Carter, que esteve presente no segundo quinteto clássico de Miles Davis, né? Bem novinho, ele entrou ali no quinteto. Tem muitas outras gravações e muitos outros discos que marcaram a vida de muitos músicos muito importantes, inclusive a mim. Então é isso aí, até o próximo vídeo.